Educação à distância, mudando realidades. Olá, é isso aí, aluno. Chegamos mais um encontro. Hoje é a nossa revisão. Sei que vocês estão ansiosos aí para iniciar a prova, mas antes disso, vamos dar uma revisada. O que nós vimos na primeira aula, vimos na segunda e na terceira. Né, Silmar? Hoje é o dia para o aluno tirar dúvida. Ó, professor, eu não entendi aquilo que você ensinou na primeira aula, não. Então o momento é agora, porque a prova já está chegando, né? Isso, o chat está aberto aqui. Quem quiser tirar sua dúvida, manda aqui pra gente, ok? É isso aí, gente. Então, participem, aproveitem aí o professor Silmar. Para quê? Para você. Luiz, eu não entendi muito bem o que você tentou explicar, ou que a gente acompanhou, o que a gente aprendeu na segunda aula, na terceira aula, enfim. Aproveite, porque hoje nós vamos fazer um resumão da primeira, da segunda e da terceira aula. Então, preste bastante atenção, certo? O que a gente for passar aqui é o que a gente está cobrando na prova, e já aproveitando, a prova está fácil, certo? Você que prestou atenção, fez as atividades de percurso, com certeza vai se dar muito bem na prova. Então vamos lá. Primeiro vamos observar aqui, quais são os conteúdos, certo? Vem aqui, conteúdo, vamos rever ergonomia, critérios práticos e teóricos de usabilidade, compreender os conceitos de acessibilidade, compreender os conceitos de semiótica e revisar também planejamento visual e design de software. Aí você fala assim, Luiz, mas é tudo? Sim, vou dar uma breve de cada coisa aí para você pegar legal e sair muito bem na prova. Então, continuando aqui, o objetivo vai ser compreender, conhecer os conceitos de ergonomia, conhecer os conceitos de usabilidade, entender as técnicas de avaliação de usabilidade, compreender os conceitos de planejamento visual e aprender e construir elementos com base nos conceitos de interação homem-computador, certo? Então, assim, no primeiro dia de aula a gente fez o que, Silmar? Falou para os alunos, poxa, o que é IHC, né? O que é IHC? É uma disciplina? É uma área nova? Então, assim, gente, relembrando que HC é o quê? É interação humano-computador. Podemos conceituá-la como um contato entre o homem e a máquina, certo? Pessoas e computadores. Então, assim, interação ou interface. Gente, interação, veja bem aqui, interação humano-computador, isso daí pode confundir bastante na prova. E interface, como a gente já falou no primeiro dia de aula, é uma outra situação. Então vem aqui, Vem aqui. O texto tem disponível para você, certo? Então vamos tentar resumir para quando chegar na prova, você falar, poxa, essa questão, porque o Aloysio Silmar passou para a gente bem resumido. Então vem aqui, interação. Né? Quando eu falo interação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, vem do verbo interagir. Por exemplo, se eu falar assim, olá, professor Silmar, tudo bem? Tudo bem. Opa, agora eu acabei de ter uma interação, né, Silmar? Se o Silmar ficasse, por exemplo, calado, teria uma interação? Depende. Se ele fizesse assim, teria uma interação? Sim, com certeza. Então, assim, as formas de interagir são diversas. Vocês, por exemplo, aí, que tá no seu polo, eu falo assim, o que é interação? Aí você manda pro Silmar. Interação é o ato de interagir, tal. E aí você acaba fazendo o quê? Interagindo com a gente também. Então, veja bem aqui, vamos aqui pro conceito. Interação, como foi visto, é tudo que acontece na troca de experiência ou em uma atividade entre o homem e o computador, utilizado para a realização de processo, ou seja, a comunicação entre essas duas partes em um ambiente comum. Então, essa é a interação humano-computador. Eu dei um exemplo bem simples aí de interação em geral, mas quando se envolve máquina, é essa situação aí que eu dei para vocês. Bom, agora vem aqui a interface, que é o que? O componente
software, programa, responsável pelo mapeamento das ações do usuário na solicitação de procedimentos ao sistema, a aplicação. Vamos aqui, vamos dar um exemplo para você levar para o computador. Por exemplo, quando se fala assim, ó, o que é uma interface? Pessoal, interface no nosso dia a dia é o que está sendo visto. Por exemplo, qual a interface aí da sua sala? Você vai conseguir visualizar, ó, a interface da minha sala, ela tem uma cor específica, tem uma quantidade de cadeiras, enfim, é o que você está conseguindo visualizar. No computador, né, na informática, a interface é o que você consegue visualizar. Por exemplo, você acessou lá o site do IFRO, o seu ambiente virtual. A interface é aquela interação que foi projetada, certo? É aquela visualização, é algo que você está vendo, que foi projetada para interagir com o usuário. Então, assim, não dá para confundir, né, Silmar? Interação e interface, que vai ter na prova alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes o aluno confunde, não é isso? Com certeza. Por exemplo, aqui, ó, isso daqui é um exemplo, é uma interface do quê? De um símbolo, certo? Você consegue visualizar que ele é o quê? Ele é composto por blocos, uma elipse e texto, certo? Mas a interface humano-computador é aquele layout lá que está no sistema, que você, através de alguns recursos, né, isso, algumas funcionalidades, você vai conseguir interagir. Então, cuidado para você não confundir. Precisa de um software, precisa de um programa para poder rodar essa interface, senão você não vai ter ela disponível, correto? Continuando, então, observa aqui, ó, essa daqui é uma interface, ó, uma interface de um smartphone, certo? Então, assim, ela foi projetada para você poder interagir. Se não tiver essa interface, dificilmente você vai conseguir uma interação, ok? Porque você não vai ter algo para visualizar, certo? Então, fechamos aí, então, interação e interface. Vamos vir aqui, ó, interação, interface, é o que? Como é a sua interação com o seu celular? Há 20 anos, né? Lembra que a gente comentou sobre isso daí? A interação há 20 anos era totalmente diferente do que hoje, né, Silmar? Sim, antes era um tijolão, né? E você não tinha softwares de fotografia, servia só para ligar. Muito bem. E hoje a gente tem o quê? Vários recursos, né, disponível. Praticamente hoje um celular, um smartphone, você atende todas as necessidades na área da informática. Você acessa uma conta ao banco, você consegue interagir através de voz, vídeo, texto, enfim, são diversos recursos que vocês entendem muito bem, não é isso? Então vamos lá. Outro assunto importante foi o que? A ergonomia, certo? Ergonomia também muito importante, porque ela é o que? A definição mais apropriada é o que? A ergonomia é definida como a adaptação do trabalho ao homem. Olha aí. Ou é a qualidade da adaptação de um dispositivo ou equipamento ao seu operador. É a tarefa que este realiza. Então veja bem, gente, ó, quando se fala em ergonomia, é o que? Técnicas que você vai utilizar para poder adaptar ao trabalho do homem. Então, assim, se você está projetando um mouse, né, não é isso, Silmar? Sim. Você projetou um mouse. Você vai ter que fazer o quê? Que ele atenda a necessidade do usuário, que ele consiga trabalhar aí o dia todo, sem que chegar ao final do dia ele fala, poxa, eu não venho trabalhar mais amanhã porque eu não aguento mais, né? Exatamente. Os mouses normalmente são feitos de uma forma que você posiciona a mão sobre ele, os dedos já ficam numa posição correta e facilita muito a vida e evita lesões. É isso aí. Assim, a gente não se preocupa tanto com a estética quando fala em ergonomia. Lógico, a estética é muito importante. Na área do marketing vai influenciar bastante na compra, né? Mas assim, quando se fala em ergonomia, a gente tem que pensar o quê? Para se adaptar ao trabalho do homem. São dois exemplos aqui, ó. Por exemplo, já falou de mouse mesmo, ó. Olhem aqui, ó. Tem esse mouse que ele está projetado aqui para você utilizar tranquilamente. E esse aqui, ó, ele se preocupou mais com a estética. Tem a mesma função? Tem, mas para o trabalho, provavelmente, esse daqui, ó,
vai te dar alguns problemas. Isso a curto prazo mesmo, certo? Então quem aí utiliza o computador aí 8 horas, 12 horas ao dia, vai ter uma dificuldade grande de utilizar esse daqui, ó, certo? Continuando, outro exemplo das cadeiras, não é isso? Ó, quem já utilizou esse tipo de cadeira aqui, ó, sabe que ela não tem os padrões de ergonomia. Por quê? Você não consegue adaptar ela ao seu trabalho. O que acontece? Essa cadeira aqui ela é fixa, não é isso? Ó? Então tem pessoas que têm uma altura maior, outra menor, né? E aí o que acontece? Com essa cadeira aqui não proporciona um conforto, né? Uma qualidade melhor ao utilizar esse equipamento. Ok? E aí vem outro conceito, usabilidade. Veja bem, gente, ó, vão anotando o que a gente já passou até agora. A gente revisou o que? A interface, usabilidade, interface, ergonomia, interação, que tudo isso daí vai misturar na prova e você vai falar, poxa, eu estou perdido. Mas não vai se perder não, porque a gente está aqui ajudando vocês, certo? Então assim, agora entra a usabilidade. Por quê? Usabilidade ele chama alguns conceitos que a gente já trabalhou até agora. Por exemplo, interação. É impossível, né, Silmar, a gente trabalhar interação sem usabilidade. Uma coisa acaba chamando a outra, né? Ergonomia também. A ergonomia é isso mesmo. Então, assim, quando a gente fala para vocês, aluno, você tem que projetar uma interface onde que o usuário consiga se sentir bem, que o usuário consiga atender às necessidades dele. Aí você fala assim, Luiz, isso é muito fácil, então o que precisa? A gente trabalhou várias situações nas aulas anteriores, como tamanho de fonte, contraste, alinhamento, a acessibilidade, enfim. Vamos conhecer um pouco melhor aí, ó, e relembrar sobre usabilidade. Vamos lá. Então, primeiro, usabilidade é o quê? Pode ser entendida como uso ou habilidade necessária à realização de uma atividade ou algum procedimento em um ambiente específico. É a relação de troca entre o homem e o produto ou serviço. Então, veja bem aqui, ó, quando eu falo usabilidade, o usuário ele vai precisar o quê? Acessar lá um portal, um site, enfim, um sistema, e ele vai ter que fazer o quê? Atender a necessidade dele, ou é um serviço, ou é uma compra, enfim. Ou ele vai adquirir um produto. Destaca a facilidade ou a limitação de que o indivíduo encontra no contato com a informação, o serviço ou o resultado desejado na utilização de um produto, certo? Então, esse daqui é a usabilidade, pessoal. Assim, o nome é muito simples, né? Mas a aplicação da usabilidade é muito grande. E ela vai influenciar se você vai ter êxito ou não nas suas aplicações. Então, qual a diferença entre ergonomia e usabilidade? A ergonomia é a qualidade da adaptação de um dispositivo ou equipamento ao seu operador. É a tarefa que este realiza. Usabilidade revela-se quanto ao usuário empregam ao sistema para alcançar seus objetivos em um determinado contexto de operação. Olha aí. Então, gente, ó, para você não esquecer, ergonomia ela está relacionada à adaptação, certo? Então, tem uma situação e o usuário vai ter que se adaptar. A usabilidade não, ela vai ter que atender o máximo possível, certo? Com a usabilidade, você que é programador, você que é desenvolvedor, você que trabalha na parte de front-end, que precisa desenvolver aí para o usuário final, você vai se preocupar o quê? Em atender o máximo possível que o usuário consiga desenvolver sua atividade no sistema. Tranquilo? Então vamos aqui, ó. Benefícios da usabilidade. São diversos, né, gente? Então, assim, fácil utilização, eficiência, satisfação, fidelização do cliente. Então, Silmar, esses pontos são indispensáveis, né? Para quem pretende desenvolver para a web, tem que pensar bastante na facilidade, na fácil utilização, na eficiência do sistema, na satisfação e com certeza aqui, ó, fidelização do cliente.
Porque se for um site difícil de acessar, o cliente acessa uma vez e não volta mais. Né? É isso aí. E aí o que acontece? Se você conseguir atender essas três aqui, ó, o fácil utilização, a eficiência, a satisfação, tem uma grande chance aí de você fidelizar seu cliente, mas isso ainda não garante, certo? Então, a usabilidade. 5 características da usabilidade são essas daqui, ó. Ser fácil de aprender. Prestem bem atenção que isso aí pode cair na prova, galera, ó. Ser fácil de aprender, ser eficiente, ser fácil de ser lembrado, ter poucos erros e gerar satisfação. Olha o que vai acontecer. Muitas vezes a gente coloca lá uma questão. Por exemplo, cite quais das características abaixo são características da usabilidade, por exemplo. Quais? Aí o aluno começa, poxa, gerar satisfação. Já marcou. Mas o que acontece? Muitas das vezes tem mais de uma questão, todas as questões são certas, né? E o aluno acaba errando por falta de atenção. É uma dica que a gente já está passando para vocês aí, que se encontrar alguma questão nesse sentido, leiam todas as questões, porque você já sabe a resposta. Mas leiam todas as questões, certo? Para você não se surpreender, ok? Continuando aqui, vamos lá, usabilidade, né? A palavra mais comum que identificam e caracterizam a usabilidade são facilitação, simplicidade, funcionalidade, confiabilidade, melhoria, aceleração, otimização e rentabilidade. Então, essas daí são as regras, né? Se você conseguir atender essas regras aqui, para usabilidade, com certeza seu sistema aí vai ter um sucesso muito grande. Como identificar problemas de usabilidade? Então, isso aqui é mais fácil ainda. Por exemplo, uma característica do sistema ocasiona perca de tempo. Então, a gente comentou também que o tempo é muito importante, né? Compromete ou viabiliza a realização de uma tarefa. A dificuldade do usuário em relação a uma tarefa causa aborrecimento, constrangimento ou até mesmo trauma. E a pessoa que utiliza um sistema intuitivo. Então, gente, essas dicas são muito importantes. Se você identificou que sua página ela está lenta, se ela está dando algum transtorno, algum problema para o usuário, já procurem resolver. A gente até deu algumas dicas, né? Por exemplo, você clicou e o recurso não está funcionando. Coloca lá uma página de erro, porque você vai conseguir que o usuário interaja com o seu sistema, com o seu programa, ok? Continuando aqui, vamos lá. A gente já entra em acessibilidade. Olha aí, galera. Acessibilidade é algo muito importante. Por quê? Acessibilidade, a gente é ter já acessível. E aí eu pergunto para vocês, você está projetando a sua página para um usuário específico ou quer atender o maior número de usuários? Então, se você quer atender o maior número de usuários, pense bem e atente-se na acessibilidade, certo? Então vamos lá, acessibilidade na internet, certo? Então primeiro, acessibilidade, vamos relembrar o que é. Vamos lá. Acessibilidade são condições e possibilidades de alcance para utilização com segurança e autonomia de edificações pública, privada e particular em seu espaço mobiliário e equipamentos urbanos. Proporcionam a maior independência possível e dando ao cidadão deficiente ou aqueles com dificuldade de locomoção o direito de ir e vir a todos os lugares que necessitam, seja no trabalho, estudo, lazer, ou que se ajudará e levará à reinserção na sociedade. Veja bem, esse conceito aí, em termos geral, ele foi o que é adaptado para a web. Então, assim, se no nosso dia a dia o usuário tem direito de fazer atividades de uma pessoa que não tem problema ou dificuldades físicas, tais, enfim, na web tem que ser da mesma forma. Você tem que desenvolver e aplicar recursos que facilitem uma pessoa que tem problemas ou dificuldade na visão, né? Uma pessoa que ela tem dificuldade, por exemplo, ela não ouve. Então, assim, tem vários recursos que a gente passou aqui durante as aulas e um exemplo é o nosso intérprete, o Jacó aí, que ele está passando as informações quem não consegue escutar, né? Então, assim,
ele está atendendo, a gente está conseguindo atender a necessidade desse usuário. E ele vai ter as mesmas chances de quem ouve, quem escuta, quem tem todas as coordenações aí 100%. Ok? Continuando aqui, vamos lá. Quem são as pessoas deficientes com normas e leis de acessibilidade, né? Estamos imunes à dependência da acessibilidade? Com certeza, né, galera? E quantos e quem são os portadores de necessidades especiais no Brasil? Esse foi um link que a gente disponibilizou para vocês. É uma porcentagem enorme, não é isso, Silmar? Mais de 6%. Mais de 6%. Então, veja bem, você tem que visualizar para poder entender qual é a real necessidade da acessibilidade. Certo? Então, a OMS aqui, galera, ela definiu o quê? Classificou como impedimento, deficiência e incapacidade. O quê? Os níveis de condições. Então, assim, quando você vê uma pessoa com uma limitação, você tem que classificar ela em quê? Em deficiência, incapacidade ou impedimento. Certo? Então, assim, quem são eles? Impedimento refere-se a uma alteração psicológica, fisiológica ou anatômica, um dano ou uma lesão sofrida pelo indivíduo. Então, esse é um usuário que você vai ter com impedimento. Vejam bem, isso pode cair na prova? Com certeza tem alguma coisa nesse sentido aí. Deficiência, gente, quando fala assim, poxa, essa pessoa tem uma deficiência, são o quê? Aquelas resultantes de um impedimento e que venham a restringir a execução de uma ou mais atividades consideradas normais à pessoa. A incapacidade é um outro. Impossibilidade que uma pessoa vive integrada a seu meio em virtude de uma deficiência, considerando a idade, o sexo, fatores sociais e culturais. Então, Silmar, é muito importante a gente como desenvolvedor, como programador, saber que existe também esse tipo de usuário com incapacidade, com deficiência e impedimento, porque a gente já pensa nele, né? E a parte da incapacidade nos traz aquela outra pergunta, se estamos imunes a tudo isso, né? A dependência da acessibilidade. É isso aí. Que as meninas têm a gravidez, nós todos temos a idade que vai chegando, e com o tempo todos nós teremos necessidade de dependência da acessibilidade. É isso aí. Então, assim, gente, os tipos de deficiência, deficiência física, deficiência sensorial, né, deficiência mental, deficiência orgânica, certo? Aí vem aqui, a definição de acessibilidade na web, significa que pessoas portadoras de necessidades especiais sejam capazes de usar a web. Então, essa é a nossa missão. Mais concretamente, significa que uma web projetada de modo que essas pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir. Olha aqui a palavra importante, interagir de uma maneira efetiva com a web, bem como criar e construir conteúdos disponíveis na web, certo? Então, assim, gente, a acessibilidade na web é você disponibilizar recursos, né, que o usuário com alguma limitação ele possa interagir. Vamos lá. Acessibilidade na web, continuando, temos ideias das vantagens para quem utiliza, mas quais as vantagens para quem insere em seus produtos? Maior valorização agregada a empresas e fortalecimento da sua marca, melhoria na performance de usabilidade, criando vantagem competitiva e aplicação a diversificação de público. Galera, quem investe em acessibilidade, a gente comentou também nas aulas anteriores, você vai ter uma série de benefícios. Muitos projetos até financiados por algumas empresas multinacionais. Então, assim, é um caminho muito bom, porque a gente consegue atender o maior número de usuários, certo? Então, a acessibilidade na web, para que a acessibilidade da web seja alcançada, é necessário que vários componentes estejam trabalhando adequadamente em conjunto com a W3C Way. Então, veja bem, a gente tem muitas situações, muitos padrões aí para seguir, e eu quero que vocês pesquisem aqui, W3C, para você
com certeza melhorar o seu conceito aí de acessibilidade, ok? Bom, acessibilidade na web, conteúdo. É a informação contida numa página ou aplicação web, incluindo a informação natural, tal como contexto, imagens e áudio. Então assim, gente, ó, o que é o conteúdo da página? Tudo isso daí, ó, informação natural, contexto, imagem e áudio. Código ou marcação, define a estrutura e a forma na aparência da apresentação. Outros, claro, né? Navegadores são os tocadores, tecnologia assistiva, conhecimentos do usuário. Vamos lá. Ferramenta de autoria, ferramenta de avaliação. Tudo isso aí são recursos aí de acessibilidade. Agora vem aqui, gente, ó, um outro conteúdo, semiótica. Veja bem, a gente já trabalhou interação, a gente já falou de interação, a gente já falou da interface, a gente já falou de usabilidade, a gente já falou de ergonomia. Então tudo isso daí foi construído, certo? Para gerar, né? Gerar a palavra-chave, e está até no nome da disciplina, é o que? Interação. Interação, homem-máquina, não é isso, o Silmar? Então a gente está trabalhando todos esses conceitos para chegar ao quê? A você desenvolver um layout, você desenvolver uma aparência onde que o usuário vai o quê? Interagir, se ele tem limitação ou não, com a sua página. Por quê? Se a sua página não tem usuário, ela vai estar defasada. Veja uma empresa aí, uma empresa que abre fisicamente, se ela não tiver cliente, vai o quê? Vai falir, vai fechar com pouco tempo. E na web não é diferente, certo? Tome muito cuidado com isso. Então agora vamos relembrar aqui também sobre semiótica. Então aqui, ó, semiótica, ela é o que, galera? É um termo que vem do grego semion, que significa signo, e ótica, que significa ciência, né? A semiótica, então, é o estudo do signo. Então, veja bem aqui, ó. Só, quando se fala em signo, toma muito cuidado. Então, assim, é a parte visual que a gente está falando agora? Sim. Por exemplo, por que foi projetada essa logo aqui do IFRO? Por quê? Né? Foi estudado, né? Foi pensado no signo para poder criar uma logomarca dessa? Sim, você vai relembrar aqui com a gente, ó. Então, primeiro, ó, vamos continuar aqui, ó. O signo é uma representação de uma determinada coisa, certo? Então, se você pensa em transformar uma determinada coisa em uma imagem, você vai ter que ter o conhecimento dos signos, certo? E tem mais coisa. Só adicionando, né? Sempre que for falar em signo, entendam símbolos. Isso não mesmo. É o signo do zodíaco, não, pessoal, por favor. É isso aí, gente. Bem relembrado pelo professor Silmar. É símbolo, né? Signo, quando a gente coloca aqui o termo signo, é o que? São simbologias, são ilustração, são imagens referentes a uma determinada coisa. Continuando aqui, ó, semiótica, a mente humana, né? No caso, ela interpreta. É uma simbologia. Por exemplo, aqui, ó, voltem aqui na logo do IFRO. Se tivesse só o símbolo e não tivesse uma informação, né, através de texto, dificilmente você, se os IF, né, os Institutos Federais, não tivesse tanta informação, no caso, tanto conhecimento, tanta atuação em todos os estados do Brasil, o que acontece? Ele não poderia passar despercebido, ou até mesmo algumas pessoas iam passar despercebido, não é isso, Omar? Agora, como tem aqui, ó, Instituto Federal de Rondônia, já fica mais fácil de identificar, não é isso? E com o tempo esse símbolo vai se tornando uma coisa que fica incorporada nos institutos. Todas as vezes que alguém vê esse símbolo, vai associar ao instituto. Então, esse é o objetivo, né, gente? Quando você cria uma página, você vai pensar o quê? Poxa, eu vou ter que criar um símbolo para essa página também, uma identificação nela na web. Então, continuando aqui, galera, ó, existem vários tipos de símbolos, né, ó, que eles podem trazer lados positivo ou negativo. Pode ter interpretações diferentes, depende muito da cultura, da religião, tudo isso aí influencia na interpretação, né? Como este símbolo aqui, ó.
Ó, esse outro símbolo. Aqui, ó, um outro símbolo. Ó, que símbolo é esse? Né? Você com certeza pode até conhecer, e quem não conhece tem a chance de estudar ele, porque ele tem nas leis, né, de trânsito e facilita aí bastante o usuário. Então aí vem aqui, ó, o logotipo. Eu dei até aqui um exemplo para vocês de logotipo, que é o do IFRO. Então assim, quem está desenvolvendo aí já a parte de interface da sua página, se preocupem bastante, gente, ó, com a identificação da sua página. É uma obrigação? O que vocês acham? Silmar, tu acha que será que todas as páginas web tem que ter uma identificação? Ou é relativo? Eu você acha? Que é muito importante. Apesar de que tem algumas que não necessariamente tem, né? Mas é muito importante o logotipo. Gente, ó, por que eu perguntei do Silmar? Porque o Silmar também é um profissional da área. Tem regra, lá no WTC, diz lá, ó, que você tem que criar uma identificação para uma página. Isso daí não tem, gente. Mas assim, visualmente, pensando na interação do usuário, é importante que o usuário identifique que aquela empresa virtual, ela tem uma marca, para você poder utilizar recursos, por exemplo, marketing em mídias sociais, por exemplo, para facilitar o acesso. Isso é muito comum. Eu acredito que vocês já viram, por exemplo, em algumas redes sociais, informações, né, através apenas de um símbolo que ele direciona para a página. Isso daí é muito importante. Dar acesso a esse sistema, a essa página, com certeza, galera. E isso é o que a gente espera. Então você que pensa em desenvolver, não vai fechar a sua mente. Eu desenvolvi, meu código está muito bom, o layout está a coisa mais linda, então pronto, está 100%. Não, tome muito cuidado, porque você pode não ter, o usuário não pode pode não conseguir achar a sua página. Você tem que pensar nesses caminhos aí, já que você já conhece sobre IHC, você já conhece sobre interação, sobre interface, enfim. Então, continuando aqui, o logotipo é a produção, né, gráfica de nomes fantasias de uma empresa, e que só são utilizados os símbolos e a tipografia, que são as letras. Então assim, galera, agora vem a questão do planejamento visual. Olha aí que bacana. Planejamento visual, a gente utilizou alguns recursos, algumas ferramentas. Por quê? Pessoal, veja bem aqui, ó. A disciplina de IHC, ela envolve outras disciplinas, certo? A gente vai mostrar para vocês aqui, por exemplo, protótipo, mas não confunda a prototipação lá da análise. Por quê? Esse protótipo aqui é o protótipo da interface. Você já fez todo o levantamento, você já sabe o que o seu usuário quer, certo? Você já definiu quais são as principais funcionalidades. Agora você precisa fazer o quê? Organizar essas ideias, certo? Então assim, existem algumas metodologias que inclusive eu vou estar acompanhando vocês na próxima disciplina de análise de sistema, que nós vamos rever alguns conceitos. Mas aqui, prototipação vai ser da parte visual mesmo, né? O layout, todas essas informações que já foram selecionadas, e agora você tem que montar a sua página, e o usuário tem que aprovar. Porque não adianta nada você projetar a sua página, colocou um banner, colocou os menus, e o usuário fala, não gostei de nada. E aí você vai perder tempo e vai ter que retrabalhar, né? Vai ter que ter um trabalho dobrado para poder atender o seu cliente. Então vem aqui, ó, planejamento visual, ó, planejamento visual. A gente tem que trabalhar proximidade, repetição, alinhamento e contraste. Gente, são muitas informações aqui, ó. Então assim, ó, tem padrões de proximidade, tem padrões de repetição, tem padrões de alinhamento, tem padrões de contraste. Lá na W3C ele passa isso para vocês tudinho. E a gente colocou aqui alguns, ó. A proximidade, itens relacionados entre si deve ser agrupado, assim como a informação reduz a desordem. Observem aqui, ó,
uma lista, né? E elas se aproximando, ó, olha o que acontece. Ela dá um resultado melhor. Só que aqui, como vocês já viram sobre proximidade, alinhamento e contraste, aqui já conseguiu ter um resultado bem melhor. Utiliza os 3 recursos. Utiliza os 3 recursos, certo? Aí aqui, ó, alinhamento, certo? Que é algo muito importante, e a gente comentou nas aulas, na aula anterior também, que o alinhamento ele influencia como? Por exemplo, qual é a dica que eu passo para vocês agora, gente, ó, de alinhamento? Procurem, ó, tem várias informações lá que você vai fazer um planejamento visual. Tem muitas informações, textos, imagens. Você vai ter que fazer o quê? Pegar as informações que são próximas. Por exemplo, nome, instituição é próximo. Endereço, telefone é próximo. E aí você vai fazer o quê? Deixar ele já com os recursos de alinhamento aplicado e proximidade. Então você alinhou, aproximou ele, com certeza visualmente ele vai ficar melhor. E aí o que acontece? Quando se fala em visual, existem vários recursos multimídia, não é isso, Silmar? A gente pode colocar um vídeo, a gente pode colocar uma imagem, a gente pode colocar um efeito, isso daí vai depender muito da criatividade de você, aluno, né? Exatamente. Então assim, aqui no exemplo, a gente disponibilizou para vocês, ó. A gente alinhou e aproximou essas informações e sobrou espaço até para colocar uma logomarca. Ah, Luiz, eu poderia fazer diferente. Sim, galera. É a criatividade aqui que vai diferenciar um projeto do outro. Lógico, aplicando o conhecimento que a gente está passando aqui para vocês. Já de proximidade e alinhamento. Continuando aqui, vem as repetições, que tem que existir, galera. Não é possível. Principalmente para a web. A gente deu alguns exemplos para vocês. Quando, por exemplo, você tem uma chamada e essa chamada ela tem que se repetir. Por quê? O usuário ele vai se perder. Ó, repetições. Vocês acessarem aí o site do IFRO, vocês vão ter algumas repetições importantes, certo? Tem a ver com a identidade visual do produto, né, do site no caso. Isso mesmo. Então assim, gente, ó, daqui a pouco vamos mostrar para vocês, só para relembrar lá na página do IFRO, como que foi aplicado, ó, alinhamentos, repetições, certo? Continuando aí, ó, as repetições, o que evitar? Evitar repetir elementos em demasia, para que não se torne enfadonho ou excessivo. Gente, isso daí você já sabe, né? Se colocar uma palavra em uma frase repetida 2, 3 vezes, com certeza ela vai ficar aí com muito excesso e dificultar aí a interpretação do texto. Aí vem aqui, galera, ó, um outro recurso que é o contraste. Esse eu me preocupo muito, Silmar. Por quê? Os nossos alunos, eles são muito criativos. O que acontece? Acaba se empolgando. E assim, eu chamo muita atenção de vocês, gente, ó, por quê? E deixar essa dica para vocês, né? Na área do design a gente usa o termo menos é mais. Como assim menos é mais? O simples, gente, o óbvio, né? Aquilo que não é tão extravagante, aquilo que não chama tão atenção, tem uma chance bem maior de ser aprovado pelo usuário. Então assim, já falando em cores, muito cuidado em utilizar as cores. Quando você utiliza 2 cores quentes ou 2 cores frias no mesmo projeto, provavelmente ela não vai ter um resultado esperado. Então tome muito cuidado com isso. Quando você for utilizar cores, não é isso, Silmar? Por exemplo, se você for projetar uma arte aqui para o IFRO, você vai projetar com uma cor que aproxima, não é isso? Que aproxima as cores da instituição, né? Um verde, um vermelho, enfim, certo? Poderia colocar um azul? Até poderia, mas não deixar de utilizar algumas dessas outras cores aqui que predominam na instituição, né? Vocês podem estar observando aqui que o estudo foi projetado no quê? Com as cores da instituição. Para você que é aluno, falar, poxa, realmente eu estou estudando aqui no IFRO, certo? Então aqui, ó, contraste, né? São várias situações, ó, cor grande, tamanho da fonte grande, pequeno, né? Com algum efeito.
uma fonte antiga e uma fonte nova, moderna no caso, né? Cores frias e cores quentes. Olha essa textura que foi adicionada aqui na fonte, também é uma forma de contraste, pode ser utilizada em algum momento, em um topo, enfim. Não aconselho vocês utilizarem isso daqui para a web, mas é um exemplo de contraste. Aqui é um outro exemplo de contraste, certo? Uma cor clara e uma cor escura. Então assim, ó, o propósito do contraste é atrair a atenção para a página. Só que, como eu falei para vocês, muito cuidado, que às vezes você chama tanta atenção e o usuário nem quer mais acessar ela, certo? Outro exemplo de contraste. Aí vem aqui, ó, design de software, que eu chamo a atenção para aqui, ó, que você utilize novamente, ó, as técnicas de prototipagem, certo? Levantar e analisar os requisitos. Isso na disciplina de análise a gente vai explicar, ensinar vocês a fazer isso daqui legal. Prototipar, verificar se o protótipo seguiu ou não, se não, retorna lá pro primeiro, né, e protótipa novamente. E aqui, ó, mostrei para vocês, ó, alguns exemplos aqui de protótipo, né? Aqui é um outro exemplo de protótipo. Então assim, quando se fala em protótipo, veja bem atenção, é um protótipo, é uma ideia. Pode acontecer algo errado? Sim, porque é um protótipo, o seu projeto ainda não finalizou. E aí, eu disponibilizei para vocês, tem aqui no nosso material, os recursos do Wireframe que vocês mandaram para a gente, os polos aí que participaram. Eu verifiquei, né? O Silmar compartilhou comigo. Então, de parabéns, gente, é isso mesmo. Eu acredito que isso daí foi um recurso novo para vocês. E a gente tem que inovar a cada dia para melhorar o nosso trabalho, certo? E aí o que acontece, gente, ó, vocês vão fazer uma prova agora, o que está nessa prova, né, Silmar? A gente colocou o que a gente passou em sala de aula, vocês não vão ter nada de novo, nada de diferente, vocês vão falar, poxa, tá muito fácil essa prova, o professor Silmar e o professor Luiz foram muito legal com a gente, mas não, você que interpretar dessa forma, é porque você se dedicou nas aulas, você prestou atenção, você revisou o material. Consequentemente, o seu resultado na avaliação é só uma comprovação, certo? Então, assim, o que a gente tinha que passar para vocês de revisão é isso, pessoal. Então, assim, aproveitem, revejam as aulas novamente, façam avaliação, verifiquem o que você entendeu ou não. Lá no YouTube vai estar disponível essas aulas, né, Silmar? E assim, é mais uma ferramenta para você estudar, né? Exato. Então assim, agora eu me despeço de vocês, certo? É uma satisfação ter acompanhado vocês nesses 4 encontros e eu desejo para você uma boa, né? Vou nem desejar boa sorte, você já tem. Desejar uma boa avaliação e nós estamos aí. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo AVA, né? Tem aí os tutores presenciais que eu até agradeço aí a participação e a ajuda, que se não fosse vocês, a atividade da aula passada não teria acontecido, né? Então é isso daí. Então, Silmar, uma boa prova para essa galera aí, né? Uma boa prova para você. Eu sei que você prestou atenção, se dedicou bastante e fica aí nossa torcida por vocês. Um abraço. Até mais, pessoal. Um abraço e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.